Bom, em administrativo, direito administrativo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre servidores públicos. O edital, ele coloca servidores públicos como gênero e agentes públicos como espécie, mas na verdade deve ser o contrário, porque agente público ele tem uma visão, ele guarda uma acepção muito mais ampla do que servidores públicos em si. Mas vamos trabalhar com a linhagem aí do edital, porque é a proposta do treinamento, é a proposta desses vídeos. Portanto, seguindo o edital, servidores públicos, agentes públicos, classificação de servidores públicos, regime jurídicos funcionais, regime constitucional, responsabilidade dos servidores públicos e efeitos da decisão penal nas esferas civil e administrativa. Parece muita coisa, mas acho que vai dar para a gente falar um pouquinho de tudo aqui. Se não der, a gente distribui, a gente parte, desmembra aí o vídeo para ele ficar funcional, né? Então vamos lá. Agentes públicos. Começando assim, da visão que a doutrina tem sobre o tema, até porque no livro do Ricardo Alexandre não tem um capítulo de agentes de servidores públicos. Tem um capítulo de agentes públicos, que é assim que a doutrina trata e coloca os servidores públicos como uma espécie de agentes públicos. Para quem quiser ler no livro do Ricardo Alexandre, o tema está no capítulo 6. Então vamos lá. O que é agente público? Agente público é qualquer pessoa que exerça a função pública, seja de que maneira for. E aqui, função pública, a gente pode entender como função administrativa, no sentido mais amplo. Então, repetindo, agente público é qualquer pessoa que exerça a função pública, seja de que maneira for. Temos conceito na lei? Temos. Não são os mais técnicos, digamos assim, porque tem até umas linguagens com terminologias ultrapassadas, mas temos previsões, onde no artigo 2º da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e no 327 do Código Penal, no artigo 327, com a ressalva de que o Código Penal fala em funcionário público, que é bastante criticado pela doutrina, no sentido de que não se pode mais falar em funcionário público, e sim em servidor público, que é o termo mais correto, é o termo que se coaduna com a linguagem da Constituição Federal, inclusive. O agente público, ele sofre classificações, e a gente vai falar dessas classificações e de quebrada já vamos matar o tópico classificação de servidores públicos, porque quando falarmos de servidores, vamos falar da classificação deles também. Então, o agente público, ele tem duas distinções, dois desmembramentos autônomos. O agente público, ele se divide no agente público de fato, ou seja, aquele que não guarda um vínculo próprio com a administração pública, um vínculo documentado. Então, agente público de fato e agente público de direito. O agente público de direito é aquele que tem necessariamente algum vínculo formal com a administração. Passando rapidamente pelos agentes públicos de fato, eles se subdividem ainda em agente público de fato necessário e agente público de fato putativo. O agente público de fato necessário é aquele que, na verdade, são cidadãos colaborando em determinada situação de calamidade, de urgência, de necessidade. Então, são aqueles voluntários que acabam ajudando ali na hora de um acidente, enquanto o resgate não chega, voluntários que ajudam em calamidades, como enchentes, desabamentos, fortes chuvas, e estão lá para prestar o socorro, mesmo não tendo aí um vínculo com a administração pública. É muito comum a gente ver agente público de fato necessário vendo alguma tragédia no jornal, sempre vão ter, e inclusive espera-se que se tenha, né, para o bem da humanidade, esses agentes públicos necessários que acabam auxiliando ali
na hora da calamidade, da urgência, enquanto o poder público não chega, ou se chega, é insuficiente. Precisa da ajuda aí dos cidadãos, dos voluntários. Esses são os agentes públicos de fato necessários. Os putativos, o próprio nome já diz, eles vêm de uma situação que a pessoa realmente acha que ela é um agente público, age de boa fé, mas na verdade ela não é. Como, por exemplo, aquela pessoa que foi aprovada num concurso público, mas teve algum vício no trâmite do concurso público ou na sua investidura, ou ela antecipou irregularmente o seu exercício, achando que aquilo seria válido. Ela atua de boa fé, mas em verdade ela não tem nenhum vínculo formal com a administração. Acaba que, por uma teoria até encampada pela boa fé, entende-se que aqueles atos praticados pelos agentes de fato putativos devem ser reputados válidos, devem ser convalidados, até para respeitar o princípio da confiança e da segurança jurídica. Já os agentes públicos de direito são aqueles que exercem a função pública com vínculo jurídico e válido com a administração. Qual a classificação, então, dos agentes públicos de direito? Militares, antes não tinha essa distinção, colocava-os como servidores públicos, mas a própria Constituição de 88 colocou certas peculiaridades que o fizeram ser elencados como uma espécie autônoma de agente público de direito. Então, militares, terceiros em colaboração, que são aqueles que exercem a função pública em determinado momento, mas não perdem o caráter de particular. É o caso dos jurados, dos mesários, daqueles funcionários de concessionária permissionária e aquele pessoal de amigos da escola, voluntários da defesa civil. Veja, aqui não estamos falando de agente de fato necessário, porque os agentes de fato necessário, eles não têm um vínculo com a administração. Os voluntários dos terceiros em colaboração, eles têm um vínculo, ainda que um contrato de voluntariado. Os mesários, eles são convocados, os jurados, eles são sorteados, então tem um vínculo. Eles não simplesmente, por exemplo, no caso do jurado ou do mesário, eles não chegam lá na hora do júri ou na hora da eleição e falam, eu quero ser júri, eu quero ser mesário. Não, vai ter um vínculo pretérito antes com a administração que o qualifique como tal. Não vai ter a mesma coisa no agente de fato necessário, que vê numa situação ali que precisa de uma atuação de alguém, ele simplesmente vai lá e age. Então, tem diferença entre terceiro em colaboração e agente de fato necessário. Além dos militares e dos terceiros em colaboração, também temos no gênero de agente público de direito os agentes políticos. Os agentes políticos são aqueles que exercem a função política. Para a corrente majoritária são os detentores de mandado eletivo, por óbvio, os ministros de Estado, os secretários de Estado e os secretários do município. Uma doutrina mais moderna ainda coloca Ministério Público, juízes, membros do Tribunal de Contas, embora o STF já falou que membro do Tribunal de Contas não é agente político, e outras autoridades previstas na Constituição. Aí, ressaltando que o STF já considerou magistrado agente público e o STJ já falou dos membros do MP. Por fim, temos os servidores públicos em sentido amplo, e aqui a gente chega em mais um ponto do nosso edital. Os servidores públicos em sentido amplo são aqueles que exercem a função pública com caráter profissional. E aí, pessoal, os servidores públicos em sentido amplo sofrem mais uma subclassificação. Os servidores públicos em sentido amplo são divididos em temporários, seletistas e estatutários. Portanto, essas são as espécies dos servidores públicos: temporários, seletistas e estatutários. Os temporários, eles estão no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Devem ser pessoas, convocadas pessoas, mediante um processo seletivo simplificado para um prazo determinado de uma necessidade temporária de excepcional interesse público.
O servidor temporário não exerce cargo nem emprego, é uma função. E eles não fazem concursos públicos, mas precisam se submeter a esse processo seletivo objetivo simplificado, como o nome já diz. Os seletistas são aqueles empregados públicos próprios das pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. Eles são regidos pela CLT, ou seja, pela consolidação das leis trabalhistas, se submetendo a algumas normas de direito público. É um regime jurídico híbrido, tal como é o das pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. Então, esses servidores, eles se submetem a concurso público, eles não têm estabilidade, mas possuem uma dispensa motivada, que é um meio termo entre essa demissão ad nuntum e a estabilidade. E, por fim, temos os estatutários, que é próprio do cargo público efetivo e do cargo público em comissão. Uma nova subdivisão. Os agentes públicos, servidores públicos em sentido amplo, estatutários, podem ser subdivididos em vitalícios, efetivos e em comissão. Os vitalícios só perdem o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Os estáveis, os efetivos estáveis só perdem em processo administrativo, sentença transitada em julgado, avaliação de desempenho e mediante o artigo 169, parágrafo 4 da Constituição, para corte de despesa de pessoal. E o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Lembrar que, embora hoje temos o regime jurídico único, durante um período, que se eu não me engano foi de 98 a 2007, se eu não me engano, nós tivemos a mudança de redação da Constituição para permitir que não se tenha mais o regime jurídico único. Quando o STF declarou a inconstitucionalidade dessa nova redação por inconstitucionalidade formal, os efeitos foram ex nunc, o que fez com que haja até hoje em determinados órgãos ou entidades um regime jurídico híbrido, em que tenha regime jurídico seletista e estatutário ali na mesma repartição. Então, deve-se atentar para isso, de que o regime jurídico seletista, ele não é tão somente existente nas pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta. Pode ter, inclusive, na administração direta e nas pessoas jurídicas de direito público, em função dessa mudança de redação, dessa bagunça da emenda constitucional que teve e do proferimento da inconstitucionalidade pelo STF em 2007, se eu não me engano. Indo então para essa questão do regime constitucional, regime jurídico, lembrar que os servidores estatutários, eles são regidos pela Constituição prioritariamente e eles podem ter estatutos jurídicos próprios. Por exemplo, servidores públicos federais têm a 8.112, no caso da Polícia Civil, tem a Lei Orgânica da Polícia Civil, ainda tem a Lei 5.406, que fala aí do regime disciplinar. Então, eles possuem sua regulação própria, mas sempre balizado, no caso dos servidores públicos, até temporário, que goza de previsão constitucional, e os estatutários, que também são mencionados pela Constituição Federal, eles devem sempre observar os valores, as regras e os preceitos da Constituição Federal de 88. Então, seguindo inclusive a regra do concurso público, no caso dos estatutários e dos seletistas, e toda aquela questão de direitos e deveres do servidor público constante daquele artigo 37, tendo inclusive direito a alguns ali do artigo 7º da Constituição, que fazem parte dos direitos sociais.
Responsabilidade dos servidores públicos e efeitos da decisão penal nas esferas civil e administrativa, tem que lembrar tão somente o seguinte: as instâncias, elas são independentes, penal, civil e administrativa. Uma decisão não vincula a outra esfera. Essa é a regra que prevalece. Contudo, há exceções. A esfera criminal, ela é composta de uma carga probatória muito grande. O princípio da presunção de inocência tem muita força na esfera criminal. Não que não tenha nas outras esferas, mas a da criminal precisa de provas ainda mais robustas para se comprovar a esfera criminal. Uma parte da doutrina entende que, se condena na esfera criminal, há uma certa vinculação dessa condenação na esfera administrativa e na esfera civil, visto que a esfera criminal possui uma carga probatória muito mais exigente do que nas demais instâncias, o que faz com que a condenação na esfera criminal, de certa forma, perpetue efeitos, leve seus efeitos para as demais instâncias. Tal entendimento, tal concepção, contudo, não é pacífica e deve-se sempre citar a regra da independência entre as instâncias. O Código Civil, se eu não me engano, no seu artigo 935, ele trata de duas exceções em que vai haver uma vinculação da esfera penal e civil e, consequentemente, vai ter da administrativa também, que é quando se atesta que aquele fato não existiu e que a pessoa não é o autor da infração, embora ela tenha existido. Veja, é diferente de não ter provas. Comprovadamente constou-se que aquele investigado não é o autor dos fatos. Por exemplo, ele estava em uma viagem até a Austrália na data dos fatos. Não tem como se falar que foi ele, que foi a pedido dele, se isso ficar previamente demonstrado nos autos, vai vincular as demais esferas. Então, vamos trazer aí uma visão global do tema. Esfera criminal, condenou? De certa forma, vai vincular as demais instâncias pela sua força probatória, pela sua exigência de força probatória. Atestou que não teve crime, ou seja, atestou que o fato não existiu. O fato não existiu, o fato foi inventado. E que aquela pessoa não foi a autora dos fatos apurados, isso também vai vincular as outras esferas. Mas prevalece a regra de que as instâncias penais, civis e administrativas são independentes. A condenação na esfera administrativa não é sinônimo de condenação na esfera civil e muito menos na esfera criminal, que exige uma carga probatória muito maior. Então, lembrando da regra, você já consegue pensar muita coisa nesse sentido. Agora, como o próprio edital coloca um tópico independente, efeitos da decisão penal nas esferas civil e administrativa, o importante é lembrar que a decisão penal é uma esfera que exige uma carga probatória muito maior, o que de certa forma tende a condenar também na instância civil e na instância administrativa, embora não seja uma regra absoluta. O vídeo ficou maior do que eu queria, mas deu para a gente trabalhar tudo de agentes públicos constante do edital. E é isso.